Boa noite, Ezequias. Boa noite, Rafael Danilo, tudo bem? Renato, Adriana Marques. Olá, boa noite. Vou acenar aqui para vocês. Ezequias, boa noite, Ezequias. Seja bem-vindo à nossa live, tudo bem? Vamos esperar chegar mais gente para a gente começar a conversar um pouco hoje sobre a campanha Setembro Amarelo. E aí, se vocês tiverem pessoas para assistir a nossa live, convidem, mandem o convite da gente, manda esse aviãozinho que fica aqui convidando pessoas. Walter, Rafael, Jaquinho 48, Walter França. Olá, boa noite, Góis. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu estou só esperando a nossa convidada chegar no nosso bate-papo para a gente começar a conversar um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo, tá bom? Permaneçam aí comigo, tá certo? Vamos continuar conversando. Daqui a pouco ela chega aqui. Lari, se você tiver já, acena aqui pra gente, que eu vou te convidar, tá bem? Ou então você se convida, né? Ramos Marcelo entrou também. Vocês estão me escutando bem? Lívia, seja bem-vinda, Lívia, boa noite. Vamos ver a nossa convidada, se ela entra já. Milena Fontes, Walter, que bom que vocês estão me escutando. Hoje a gente vai falar sobre a campanha de Setembro Amarelo, né, sobre o suicídio, né, é uma conversa que a gente precisa ter. Aí, nossa convidada chegou, Larissa Cavalcante, ela já entrou e daqui a pouquinho eu vou estar chamando ela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para chamar. Lari, você pode se convidar para essa conversa, Lari? Faz tempo que eu não faço uma live, eu tô com um pouco de dúvidas, eu tô com um pouco de dúvida aqui. Obrigada, gente, por estar curtindo a nossa live. Lari, você consegue? Boa noite, Michel. Pronto. Ela já está vindo aqui, vai conversar com a gente. Isso, Lari, eu acho que eu já aceitei. Vamos ver aqui de novo. Oi, oi. Oi, Lari. Deixa eu voltar aqui. Oi, Lari. Que alegria. Bom, Tudo bem com você? tudo certo, graças a Deus. Deixa eu Que dizer bom. aqui para não atrapalhar a gente. Michel está colocando o ABJ. Isso mesmo, Michel. É o ABJ, Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Né? Eu sou Patrícia. Eu vou começar a me apresentar, tá, Lari? E aí depois eu te chamo, tá bom? Vamos, à vontade. Bom, eu sou Patrícia Interaminense, sou psicóloga da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Né? Essa unidade acadêmica ela é nova, é uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a gente está iniciando tudo em meio a essa pandemia. Né? A gente não se conhece presencialmente, eu não conheço os alunos não me conhecem, os professores. Nós tivemos pouquíssimos encontros presenciais, justamente por conta da pandemia. E aí, Lari, a ideia é a gente estar fazendo atividades, né, para movimentar, mesmo que remotamente, a Sim, nossa unidade. E essa é uma ação, né, uma ação em saúde mental. Né, a gente tem tido pessoas que estão procurando atendimento psicológico, né? Obviamente, essa pandemia está mexendo muito com a gente. E a ideia é a gente conversar aqui sobre a campanha Setembro Amarelo. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos convidados, a nossa audiência aí. bom, eu sou Larissa Cavalcante, sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, inclusive foi onde eu e Paty nos conhecemos. Isso. Incrível que já fazem muitos anos, né, Paty? Muito, muito mesmo.
Outro dia a gente mandou no grupo dizendo, meu Deus, tanto tempo. Enfim, trabalho com psicologia clínica, atendimento de adultos, crianças também, e idosos. E trabalho com orientação parental para pais de crianças e adolescentes também. Estamos ingressando aí na parte dos adolescentes, mas estou trabalhando com isso. E trabalho com psicologia clínica, atendendo todos os tipos de demanda possíveis e imaginadas desde a nossa pós-graduação, né? Isso. Lari, tu tá agora em São Paulo, né? Em São Paulo, morando em São Paulo. Estou com atendimento só de forma online, devido à pandemia também. Pretendo voltar de forma presencial, mas o online é tão legal também. Eu gostei. Tem suas vantagens. Tem suas vantagens, né, Lari? Exatamente. Exatamente. Então, Mas hoje a gente... já trabalhei Diz. em Salvador e agora estou em São Paulo. Isso. A última vez que a gente se encontrou foi em Salvador. Oi. Ô, Lari. Foi muito bom, foi muito gostoso. A ideia da nossa live é a gente conversar, uma conversa, um bate-papo, né? Sim. Os nossos participantes, se quiserem mandar alguma pergunta a respeito da temática do suicídio, né? Eles podem mandar, a gente vai aqui tentando administrar na medida do possível. Né? A gente já tem, na verdade, uma pergunta, daqui a pouco a gente lança ela, que foi uma pessoa que fez na caixinha que a gente abriu, né? Naquele story. Mas a ideia é a gente conversar um pouco, falar, né, sobre essa campanha e da importância da gente estar falando sobre suicídio, tentar esclarecer, né, algumas dúvidas, mitos, algumas ideias que muitas vezes são ideias errôneas, né, em relação a essa campanha, ou tentar desmistificar um pouco sobre esse tema, que é muito tabu, né? As pessoas não costumam falar sobre suicídio, não costumam falar sobre morte, sobre perda, sobre luto. Então a gente precisa levantar essa temática com muito cuidado, com muita ética, né? Porque é um tema muito sensível. E aí, por isso que eu te convidei, Lari, desde já te agradeço, porque eu confio muito no teu trabalho, eu sei que você vai partilhar muita coisa boa com a gente aqui. Espero que sim. Vai sim. E aí, assim, para a gente começar essa conversa, né, alguns dados da OMS, para a gente, né, começar a aquecer essa conversa, né, que o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, né? E a maioria das pessoas que são vítimas são jovens e adolescentes. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre esse tema dentro de uma unidade acadêmica, dentro da universidade, né? Já que esse é o grande público. Tu vai falar alguma coisa? Dentro desses jovens, Paty, a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos é o suicídio. Então, é um tema que precisa ser discutido, né? É um tema de extrema importância entre os jovens e adolescentes, né? Dentro de uma unidade acadêmica, a gente sabe que a universidade é um grande mundo que se abre para os jovens e muitos deles não sabem como lidar com esse mundo tão aberto. Então, é muito importante que a gente trabalhe isso. Exatamente. E você falou um ponto muito importante, Lari. A universidade é um ponto de transição, né? É um período de transição. A gente sai do ensino médio para ir para o ensino superior. São várias mudanças que acontecem aí na vida do jovem. É até o adolescente que está se tornando um jovem adulto, né? Então, esse período de transição, como todos os períodos de transição entre a infância e a adolescência, né? Quando você se casa, quando você passa a crise da meia-idade, né? Quando você tem um filho. Então, todos esses são pontos de transição que podem gerar ansiedade, né? E seria muito natural haver sentimentos de angústia. Oi. E instabilidades, né? Não só instabilidade. Qualquer instabilidade que pode causar nesses períodos de transição. São períodos delicados, a gente sabe disso. E aí, especificamente na universidade, né, nesse período de transição, é a fase que o jovem ele está colocando sobre si uma série de responsabilidades que antes eram dos pais, né? E aí isso pode ser um fator que vulnerabilize ele, né, em alguns aspectos, se as questões não forem trabalhadas, né, conversadas. Isso pode ser um período que também apresenta uma série de dificuldades, né? E aí é importante a gente estar falando sobre isso, porque o que nos vulnerabiliza a adoecer,
né? O que nos vulnerabiliza a sofrer psicologicamente, a sentir angústia, né? A gente precisa falar sobre isso, por isso a Sim. importância dessa live, né? A maior parte dos suicídios é causado por pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico, né? Diagnosticado Uhum, ou não, às vezes. Mas uhum, estava dando uma pesquisada, a gente estava falando sobre dados, né? E uhum, 35,8% dos casos de suicídio são diagnosticados, pessoas diagnosticadas com transtornos de humor, uhum, né? Depressão, uhum, transtorno de humor bipolar. A gente tem os menos populares, o esquizoafetivo, o transtorno de humor recorrente, que é o persistente, na verdade, que é o que a gente uhum, chamava de atimia antigamente, né? uhum. Isso, 35%, cara, é muita coisa. é muita coisa. É muita É um número muito alto, qualquer né? fator seja esse, como você estava dizendo, né? De sintomas, de períodos de instabilidades, que podem ser períodos em que esses transtornos podem ser períodos gatilhos para esses transtornos Uhum, aparecerem, né? E a gente sabe que exatamente. transtornos de humor em jovens, é, a, a juventude é o período onde eles aparecem, assim como os de personalidade. Então a gente precisa Uhum, bem atento a esses sinais, a esses sintomas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, sobre isso. sintomas. Exatamente. E aí, existe um outro dado também importante para a gente trazer aqui, né? Além de maioria ser jovem, adolescente, a relação entre a tentativa de suicídio entre mulheres e homens, né? Isso. Que existe uma diferença aí, né? Geralmente as mulheres, Caiu. elas... Não, tu estás aqui. Ah, beleza. Tu quer Voltou. falar um pouco sobre isso? Na verdade, o dado que a gente tem é que ele é bem comum em mulheres, né? As tentativas são mais comuns em mulheres, mas entre os homens as tentativas são mais letais. Então, os homens têm mais Uhum, taxa de sucesso dentro do suicídio. Esse é um dado da OMS também, mas uhum, as mulheres tentam mais. A gente tem algumas explicações para isso, uhum. né? Mas eu não sei, não acho que se a gente for entrar nessa seara, a gente vai falar muito sobre isso, porque É, é um assunto muito extenso para entrar. Porque, como a gente é. o suicídio, ele não é um ato unifatorial. Ele é multifatorial. São várias coisas que Uhum, levam uma pessoa a cometer o suicídio, né? Então, exatamente. a gente precisa olhar para aspectos biológicos, hereditários, aspectos socioculturais, aspectos socioeconômicos, aspectos. Uhum, Tem aí uma pandemia, que a gente também vai falar sobre o impacto dela. uhum, exatamente. A questão dos homens e das Fala. mulheres, eu acho que existe um fator importante, que até é um fator de proteção para a gente lá, enquanto mulher. Nós, culturalmente, falamos mais sobre os nossos sentimentos, né? Sobre as nossas angústias. Talvez os nossos sinais eles ficam mais visíveis do que os dos homens, justamente porque culturalmente os homens eles não são ensinados a falar sobre as suas emoções, né? Sobre sentimentos de fracasso, sobre sentimentos de desamparo, suas angústias, seus medos. Né? E isso é um fator de risco forte. Né? Como você falou, o suicídio ele é multifatorial. Né? Questões culturais influenciam nas taxas de suicídio, ou seja, se Muito? questões culturais fazem com que os homens, culturalmente, não prestem atenção nas suas próprias emoções e Uhum. deixem de lado, passem por cima delas, e aí isso vai se juntando, se juntando, se juntando. Chega uma hora que realmente o copo transborda, Sim, né? com E certeza. aí talvez por isso que seja tão mais letal. Talvez a gente... Né? Nós mulheres somos ensinadas a cuidar da nossa saúde desde muito pequena. Quando a gente menstrua, a gente já vai logo para ginecologista, né? Sim. E Então antes isso fala de um... vai rolando, né? Diz. Um aviso de, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a gente É, já vai sendo mais instruída nisso, realmente. exatamente. E aí,
como você falou, é multifatorial, né? Não é só uma questão do indivíduo em si, é uma questão que envolve a cultura, as questões socioeconômicas, né? E a gente está vivendo nesse período de pandemia que a taxa de desemprego está lá em cima, as pessoas estão começando a voltar a passar fome, né? Inclusive, Então, essa taxa de desemprego, ela afeta, a gente sabe que culturalmente falando, os homens eles acabam se responsabilizando por prover a casa, né? Por prover e cuidar financeiramente falando da sua prole, dos seus filhos, da sua família. Claro que a gente está numa época que as mulheres lutam por essa igualdade, mas ainda assim é uma coisa, é um peso, digamos, que homens carregam dentro de si. A gente não pode negar que eles também se sentem nessa obrigação. E quando essa taxa de desemprego muito alta, para eles assim, acabou o chão. Né? Exatamente. A autocobrança, né, Lari? Uma autocobrança, né? Que é uma herança cultural, né? Do homem ser o provedor, do homem sempre ocupar esse lugar alfa, né? Esse lugar dominante, Isso. Né? E aí, de repente, o chão cai, né? Diz, Lari. Provedor. Você falou do alfa, do dominante. Provedor. De alguém que está provendo. Um desemprego não vai conseguir prover muita coisa. Exatamente. Vem essa posição de desamparo. Exatamente, exatamente. E aí, isso já é uma questão para a gente pensar e refletir, né? Que o suicídio não é uma questão individual da cabeça da pessoa, um problema do ser apenas, daquele ser localizado, né? A gente precisa levar em consideração todos esses outros fatores. E dentro desse contexto de pandemia, como é que você vê, Lari, que a gente se tornou mais vulnerável? O que é que você tem percebido nos seus atendimentos? Diz aí. Paty, então, eu vi um grandíssimo aumento de casos de ansiedade, né, durante essa pandemia, porque a gente teve alguns fatores que são determinantes, né, desse aumento de ansiedades e depressões também, agravamento, já estavam em recuperação e que com a pandemia voltaram, regrediram. Então, a gente tem aí o isolamento social, que é um fator, assim, para mim, é um dos fatores que tem mais peso, porque acaba minando uma rede de apoio que a gente tem, que a gente sabe que dentro de um processo clínico é extremamente importante ter uma rede de apoio, ter com quem contar, se sentir acolhido pelas pessoas. Então, esse isolamento social eliminou muito essa rede de apoio. A gente foi tentando driblar aí, né, com as lives, com as chamadas de vídeo, mas a gente sabe que ainda assim foi uma coisa que afetou muito a população. A gente tem também a questão das incertezas. Eu não sei o que vai acontecer no amanhã, né? Eu não sei se a gente volta para o presencial, eu não sei se eu volto a trabalhar na empresa, eu não sei se eu vou para a escola amanhã, eu não sei se eu vou para aula na faculdade semana que vem, eu não sei como é que vai ser minha prova na semana que vem, né? Porque foi tudo novo. A gente teve que reinventar. As pessoas estão falando aí de um novo normal. E a gente precisou se adaptar a esse novo normal. Então, eu acho que essas incertezas e essa adaptação também é um grande fator de aumento desses casos de ansiedade e de depressão que vão estar correlacionados com as taxas de suicídio, com certeza. A gente não tem dados reais ainda, eu acho, da pandemia, né? Mas a gente já tem uma noção de que sim, os casos deram uma boa aumentada. Isso, é verdade. Você falou nessa questão dos impactos da pandemia, né? Talvez fosse interessante a gente falar sobre alguns mitos. O que é que tu achas? Sim. Falar sobre os mitos, porque tem pessoas que não acreditam, né? Que, assim, não dão o valor que uma fala, às vezes, é um sinal, é um alerta, né? Menospreza,
né? E aí a gente falar um pouco sobre alguns mitos. Tem gente que não acredita, tem gente que diminui, Que né? acha que é falta de Deus, que é falta de... Né? A gente costuma ouvir, né? Falta de fé, falta de Deus, aquela pessoa é fraca psicologicamente, né? Não tem isso também, né? É fraca, como se o problema fosse só dela. É isso que a gente está questionando aqui. Não é uma questão só dela. Né? Que é um contexto, né, pai? Não é só uma pessoa. É todo um contexto que precisa ser... Exatamente. Que precisa ser tratado, digamos assim. E aí, Lari, tem um mito que eu acho que a gente pode focar mais, que é aquela ideia de quem fala, não faz. Né? Quem fala, não faz. Ela está só querendo chamar a atenção. Acho que são duas coisas. Primeiro, quem fala, não faz. E segundo, essa pessoa só quer chamar a atenção. Sim. E aí eu queria... O que é que tu acha sobre isso? Vamos lá. Quem fala, não faz. Não, gente. Pelo amor de Deus. Quem fala é porque está dando sinais, está pedindo socorro, né? Está tentando não fazer, de fato, mas está pedindo socorro, né? E ao não ser ouvida ou ao ter essa resposta do outro lado de quem fala não faz e pouca atenção ao problema, aí sim, isso pode virar um ato suicida, porque passa de uma ideação. São duas coisas que a gente precisa diferenciar, né, Paty? A ideação suicida e o ato suicida. Né? Ainda tem o planejamento também. Mas... Sim, são três fases, como se fossem três fases, né? A ideação, né? O planejamento. O planejamento e o ato, né? A ideação é como quando a gente está ali no campo das ideias e a gente normalmente nesse momento em que as pessoas analisam, dão sinais, enquanto elas estão no campo das ideias. Né? Como você falou, são três fases. A fase da ideação e do planejamento é onde ela vai dar os sinais. E a gente precisa estar atento. Falar sobre isso é um sinal muito claro. E não tenham a menor dúvida de que essa pessoa será capaz de fazer. Porque, eu ouvi isso de uma paciente uma vez. E eu digo isso para outras pessoas, né? É preciso 1 segundo de coragem só para a pessoa cometer um ato desse, né? E a gente tem aí meses de tentativas de prevenção, de tentativas de pedidos de socorro, né? Então, nesses anos, o que a gente pode fazer para prevenir? Outro dado da OMS é que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. E por isso a importância de falar, né, Lari? Isso, que a prevenção também está nessa conversa, a prevenção está nessa fala. A prevenção está no compartilhamento de informação. Informação pode salvar vidas, né? Que é um outro mito, né? Que falar de suicídio é dar ideia. Para a pessoa fazer. Exatamente. Engraçado, Lari, esse que você falou agora, né? Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela já tinha passado por uma situação em que ela perdeu um amigo, né? Essa pessoa se suicidou e isso marcou muito a vida dela. E aí ela não tem vontade de colocar o laço amarelo. Ela não quer falar sobre o tema, justamente porque tem as questões pessoais dela, né? Mexe muito com o evento traumático, né? E também, paralelo, tem essa ideia de que se eu falar, eu vou estar me aproximando, que se eu falar, eu vou estar dando ideia. Né? E é justamente o contrário. Né? A gente possibilitar um espaço de debate para falar sobre questões que se relacionam com a morte, né? É uma maneira da gente não se familiarizar com ela, porque ninguém quer se familiarizar com a morte, mas é uma maneira da gente se aproximar de quem, né, está num estágio de angústia, de sofrimento psicológico muito grande e que muitas vezes está pedindo socorro. Né? Por isso que é importante a gente quebrar essa ideia de quem está falando sobre fazendo algum tipo de planejamento, ou dando algum sinal, só quer chamar atenção. É muito estranho você querer chamar atenção colocando a sua vida em risco. Que forma de chamar atenção é essa que você coloca a sua vida em risco? Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Vai chamar atenção para quê? Se depois não vai ter como resolver. Exatamente. Né? Então, assim, é importante a gente entender que os sinais são sinais de alerta. E que nós, muitas vezes, precisamos sensibilizar o nosso olhar, sensibilizar a nossa escuta.
né? Então, a gente está aqui numa unidade acadêmica. Os professores, eles precisam sensibilizar o olhar para os seus alunos, né? E sensibilizar a sua escuta para os seus alunos, entender de onde esse aluno vem, qual é o contexto dele, em que aspectos uma palavra desse professor pode afetar, né, a autoestima desse aluno, né? Às vezes uma reprovação, né, que pode afetar completamente o desejo desse aluno querer permanecer no curso, né? E isso afetar essa autoestima, afetar um planejamento de vida, né? O professor, ele pode ser essa pessoa que auxilia e dá a mão e ajuda o aluno a crescer, mas também, se ele não tiver essa sensibilidade, por isso a importância dessa live, ele pode criar um espaço de vulnerabilidade desse aluno, né? E vulnerabilizar ainda mais esse aluno, né, Lari? Né, Paty? Oi, Lari, eu não entendi, cortou. Assim como ele pode criar um espaço de fortalecimento para esse aluno, né? Um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, como você falou. Exatamente. Né? E não só às vezes os professores, os próprios colegas também. Isso, os próprios colegas. De apoio muito grande. Alguém aí já perguntou sobre os sinais, né? Como identificar para ajudar. Foi a Milena. Milena, bora ler aqui. Como identificar através de conversas ou falas pensamentos suicidas? E como ajudar alguém próximo? Ajudar, a gente vai falar sobre ajuda mais na frente ou a gente já fala agora? Vamos falar, vamos falando, vamos deixar rolar. Bom, ajuda, a gente tem alguns centros de acolhimento, né? Aí na UABJ eu sei que tem um centro. Isso, a gente tem o NAPS, né? O Núcleo de Assistência e Promoção à Saúde. Eu, como psicóloga, eu posso fazer esse acolhimento, esse primeiro acolhimento, né? E, a depender da situação, eu posso encaminhar para a rede de saúde. Mas a gente tem, né? Isso é uma maneira de ajudar, né? A gente tem institucionalizado, né? A gente tem campos institucionalizados. Seria a universidade dentro dos seus centros de saúde, núcleos de saúde, né? Os CAPS, né, Lari? Os centros de apoio psicossocial, que em cada cidade vai ter, né, os seus CAPS, que tem psiquiatra, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social, né, para dar esse suporte. Né? A gente tem as unidades básicas de saúde também, que são porta de entrada, né, para auxiliar essas pessoas. Mas eu fico pensando assim, que aspecto as pessoas que convivem, acho que essa pergunta também fala assim, como é que eu, por exemplo, eu convivo com minha irmã dentro de casa e eu percebo coisas diferentes, o comportamento dela está diferente, como é que eu poderia ajudá-la, sabe? Eu acho que a gente poderia falar um pouco nesse sentido, né? Sim. Eu acho que o principal ponto de ajuda para alguém que está passando por isso, como a gente já vem falando aqui, é o acolhimento, é a escutativa, a escuta sensibilizada, a escuta com atenção que é ativa, né? Assim, a pessoa tá realmente ali. Não é você estar ali escutando um problema e, ai meu Deus, o que eu vou fazer pro jantar hoje? Isso, exatamente, Lari, exatamente. Mas é de fato escutar, acolher, fazer com que... Porque o suicídio, Paty, a gente vê muito que não é uma questão só de transtorno mental, porque a gente falou no início da live, né, dos dados, que está muito relacionado aos transtornos mentais. Mas não são só pessoas com transtornos mentais que cometem suicídios. Existe uma pessoa sem transtornos que também vai estar propensa a cometer um suicídio. Porque o suicídio, ele vem de uma sensação de desamparo muito profunda. Muito grande. E aí, quando a pessoa não se sente acolhida, não se sente ouvida nas suas demandas, esse amparo, né? Esse desamparo, na verdade, ele abre, assim, imensamente. Então... Abre uma porta, né? E aí, uma coisa que você falou, Lara, achei interessante. Não é que a pessoa queira realmente, não necessariamente a pessoa queira tirar a vida, mas é como se a única saída para acabar com aquele sofrimento, aquela dor, aquela angústia fosse tirar a própria vida. Isso. Né? Então, é por isso a importância de uma escuta, de um acolhimento, né? De estar perto, de entender quais são os sinais. Acho que a gente poderia falar desses sinais, né? O que seriam sinais que a gente pode observar, às vezes, nos nossos familiares, nos nossos amigos, que possa fazer com que a gente acenda aquela luzinha de alerta, né?
E assim a gente possa ajudar, às vezes, oferecendo tanto esse acolhimento quanto um direcionamento para um profissional de saúde, né? Talvez falar sobre esses sinais, Lari. Seria interessante. A Milena perguntou, inclusive, das falas, né? Isso. O primeiro sinal que a gente pode colocar aí são falas do tipo: ah, eu só queria dormir e nunca mais acordar. Eu sinto tanta dor que às vezes eu só queria arrancar ela de dentro de mim. Tem outras que falam. Me ajude aí a lembrar, Paty. É muita coisa para lembrar. Não, assim, o meu sofrimento é muito grande, eu Não vai passar. queria viajar e nunca mais voltar, né? Além de outros sinais, não só os verbais, mas assim, a dificuldade de dormir, né? Sim. Problemas com o sono, ou insônia, ou dormir demais, né? Problemas com os hábitos alimentares, né, Lari, também. Isso, exatamente. E associado a ganho ou perda de peso, né? Porque, Isso. vamos lá, mudança alimentar a gente faz todo dia, mas, né, Uhum. mudanças drásticas, mudanças muito, muito evidentes, né? Uhum. É importante. O sentimento de solidão profunda, Uhum. aquela pessoa que está sempre achando, sempre na sensação de que ela está sozinha no mundo, de que ela não tem ninguém para contar, justamente por esse desamparo que a gente já falou. Isolamento também, que não é o isolamento da pandemia, mas esse isolamento da pandemia fez com que a gente ficasse muito mais vulnerável e se isolasse de uma outra maneira, né? Esse é esse isolamento que a gente precisa trabalhar, né? A pessoa não quer mais sair, ela não tem mais vontade de sair, Com ninguém. isso, de conversar, de fazer aquelas atividades que antes eram prazerosas. Isso pode ser um sinal de alerta também, né, Isso. Lari? A questão de se engajar em comportamento de risco. Então, Isso. fazer a pessoa que de repente entra, resolve fazer atividades radicalíssimas, né? Pular de paraquedas, fazer trilhas muito perigosas, né? Correr de carro. Ou estar dirigindo e na direção assumir um comportamento de risco, não utilizar o cinto de segurança, não utilizar o capacete, né? E assim, se bem que a unidade acadêmica de Belo Jardim é no interior, e geralmente no interior as pessoas assim, não usam os equipamentos de segurança, né? Não necessariamente isso, né? Seria um comportamento para se pensar de maneira generalizada, né? Mas a gente pensar esses comportamentos de risco, né? A pessoa se colocar em risco de alguma maneira, né? E isso também pode ser um sinal. Arriscar a própria vida. Isso, arriscar a própria vida. Um sinal muito. Né? Então, tem um outro que é isso. interessante, Paty, que é a questão daquela pessoa que se despede das outras como se ela nunca mais fosse ver aquelas pessoas. Ou ela começa a cartas de despedida. Né? E um sinal muito forte também do suicídio. Então, acho que pode entrar na lista aí também. E uso de álcool e outras drogas também, né? O excesso, né, de uso de álcool pode ser também um sinal de alerta. Né? Então, assim, o bacana é a gente falar sobre isso, porque muitas vezes existem comportamentos que são, assim, familiares, né? Comportamentos que são naturalizados, acho que era isso que eu queria dizer. Né? E aí a gente precisa pensar também como esses comportamentos podem ser riscos, né? Podem se tornar riscos, né? E aí tentar sensibilizar o nosso olhar, sensibilizar a nossa escuta, entender que não é frescura, né? O adoecimento não é frescura, como também aquele sofrimento que não é necessariamente um adoecimento, ele também não é frescura, ele faz parte da nossa condição, né? Nós seres humanos, nós temos a condição do sofrimento, ela é importante de uma certa maneira, mas quando a gente não consegue sair desse ciclo de sofrimento, a gente não consegue dar seguimento à nossa vida, continuar estudando, continuar trabalhando, tendo uma vida, né, no sentido, não produtiva no sentido financeiro, não, mas produtiva no sentido de qual é o seu sentido de vida, né? Qual é a sua perspectiva, onde é que você quer alcançar, o que é que você quer, os seus sonhos, os seus desejos, o que você almeja, né? Os sonhos que você tem, os seus planos de vida. Né? Isso. Então, é muito importante tentar alinhar o olhar
e sensibilizar essa escuta quando a gente percebe que alguns desses sinais, de alguma maneira, estão muito proeminentes ou um ou outro sinal, não necessariamente tão gritante, mas que fala de uma mudança de comportamento que você começa a perceber, né, Larissa? Eu acho, Paty, que qualquer mudança de comportamento muito brusca, ela tem que acender um sinal de alerta na Isso. rede de apoio, né? De Uhum. qualquer forma, seja ela para o suicídio, seja ela para transtornos mentais, seja ela para um sofrimento grande da pessoa. Então, a gente sempre fala que qualquer mudança brusca de comportamento, ela precisa ser sinal de alerta para qualquer coisa. Que ela pode ser qualquer Uhum. coisa, inclusive nada. Mas se ela for nada, Uhum. melhor ainda. Exatamente. Aí eu queria, Lara, que a gente falasse sobre a pergunta que surgiu na caixinha Isso, dos eu ia stories, falar. Uhum. que é a relação entre autolesão, que às vezes as pessoas falam de automutilação, né? Mas o termo correto seria autolesão, Uhum. né? Se existe uma relação entre a autolesão e o suicídio. Eu não tenho os dados Uhum. concretos, mas o que eu observo, Paty? Que assim, a gente tem um processo. Não, a pessoa perguntou se eram etapas, né? Eu lembro se era uma Uhum. fase. Isso. Na verdade, eu acho que a automutilação pode sim ser um sinal de alerta. A automutilação não, a autolesão. Né? Pode sim ser um Uhum. sinal de alerta muito grande. Mas ela não necessariamente está ligada ao comportamento suicida, tá? A Uhum. autolesão, ela é uma tentativa de uma pessoa que se sente, às vezes, vazia ou pode ser uma tentativa de superar uma dor emocional muito grande, Uhum. pode ser uma tentativa de sentir alguma coisa nova, Uhum. né? Então, Excelente isso que você a falou. gente tem esses dois tipos de autolesão. Então, ela pode sim ser um sinal, um alerta para o suicídio, mas pode não ser. Não necessariamente Uhum. quem se autolesiona vai cometer suicídio. Isso, vai cometer, mas Não é uma fase. é um fator que a gente precisa estar atento, né? Sim, sim. Então, o que seria essa autolesão? Como ela se manifesta, Lara? Tu tens Ah, exemplos para outra passar? coisa importante, nem todo mundo que se Certo. suicida comete autolesão também, Sim, né? É exatamente. importante também dizer isso. É porque É na psicologia a gente não trabalha com determinismos, né? Uma isso. coisa leva necessariamente a outra, justamente porque o comportamento ele é influenciado por vários fatores, ele é muito fatorial, Porque né? cada E ser é aí, individual também, né, Paty? E não adianta a gente exatamente. botar todo mundo dentro de um mesmo padrão, porque não existe um padrão. Eu acho que esse é um dos Uhum. maiores desafios da nossa profissão, né? É justamente enxergar aí a individualidade de cada um. Não existe receita de bolo, eu digo É. pra todo mundo. Exatamente. E aí, assim, para a gente pensar, Lara, para dar exemplos até para as pessoas que estão nos Uhum. assistindo, o que seria exemplos de autolesão, né? Como é que eu posso perceber, talvez, que a pessoa pode estar se autolesionando, A para mais, que eu possa ajudá-la? a mais comum são os cortes, né? Uhum, Cortes no pulso, corte na coxa. Começa com pequenos arranhões e vai passando, vai aumentando à medida que a pessoa. É como se ela precisasse cada vez mais daquilo. E aí ela vai uhum, aumentando e até viram cortes bem profundos, inclusive, em alguns momentos. A gente uhum, tem pessoas que se beliscam e deixam a uhum, pele começa a ficar bem roxa também. Eu já vi casos de pessoas que. Existe um transtorno que é a tricotilomania, que é arrancar o cabelo, uhum, mas existe um tipo de autolesão também, em que a pessoa arranca, mas não é como na tricotilomania, que ela arranca fio por fio. Né? Na uhum. autolesão pode ser arrancar bem mais, puxar. Mas eu acho que as mais Uhum. comuns, assim, são os cortes, Os arranhões. os arranhões e os beliscões. Tá ficando bem Uhum. também, viu, Paty? Entre os jovens, É, isso. às vezes eu escuto, né, relatos de jovens realmente nesse sentido. Isso. Algumas das situações, e aí muito comum em meninas que passaram por situações de trauma ou de violência sexual, né?
ou violência psicológica do namoro, não. E elas saem bastante é, Sensibilidade. traumatizadas, né? E elas começam a desenvolver esse comportamento, tanto a ansiedade quanto o rebaixamento do humor, e aí às vezes vem o comportamento de autolesão, né? Sim. Justamente nesses períodos de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, a autolesão funcionando como uma forma de tentar substituir aquele sofrimento que é da ordem de algo que a gente não consegue necessariamente tirar, né? E coloca-se na ordem da matéria, né? No meu corpo, né? Então eu preciso sentir uma dor maior do que aquela dor que eu estou sentindo. É muito subjetivo, não necessariamente é essa forma, mas é comum a gente ouvir esse relato, né? Mas como a gente falou, para voltar a responder a pergunta, não necessariamente a pessoa que se autolesiona, ela vai cometer suicídio, e não necessariamente a pessoa que cometeu suicídio, ela se autolesionou. Na verdade, isso é um sintoma que fala de uma angústia, que fala de um sofrimento, né? E que a gente precisa estar atento para poder ajudar essa pessoa, né? Por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Exatamente. E a gente sabe que a autolesão também é um comportamento muito comum entre jovens, né? Uhum. Pré-adolescência e jovens adultos são as fases que mais cometem a autolesão. Então, realmente, é um assunto que então, precisa ser abordado. Tá dentro, a gente sabe que também tem uma parte do Setembro Amarelo voltada para isso, mas que o foco principal é o suicídio, mas existe uma parte voltada para esse tipo de comportamento. Mas é necessário falar sobre isso também, porque é outra coisa que as pessoas acham que quanto mais a gente fala, mais a gente está incentivando, né? E não, Isso. tá? Na verdade, Na verdade, a gente está abrindo o espaço do diálogo, né? E abrindo uma porta para aquela pessoa que parece que não vê nenhuma saída, isso. né? Quando a gente decide falar, a gente está permitindo, às vezes, abrir uma brechinha de uma janela, né? Uhum. Deixar uma luz entrar por baixo da porta, né? Então, assim, às vezes está tudo muito fechado, né? É, Essa conversa digamos que é uma, é uma trincazinha de uma abertura que pode gerar uma luz para aquela pessoa que até aquele momento não consegue encontrar nenhuma saída, é o né? buraco da fechadura, né, Paty? Onde ela É o é um buraco. novo mundo. Será que tem mais alguma pergunta, Lara, aqui? Ah, não, Tem a questão, como eu posso ajudar uma pessoa com depressão? Eu acho que é Leonardo Basílio. Ele falou, como eu posso ajudar uma pessoa com depressão? ah, vamos lá, depressão. Eu acho que é muito parecido, né, com o início do suicídio, já que uma coisa está bem ligada à outra. De novo, não necessariamente juntas o tempo todo, mas Uhum, o acolhimento de uma pessoa em depressão é muito importante, né? Respeitar o tempo dessa pessoa em depressão é muito importante, uhum, mas incentivá-la a fazer atividades que antes eram prazerosas para ela. Então, faz uma lista com a pessoa, olha, o que antes era legal de você fazer? Ou então, se você é uhum, alguém que conhece muito bem a pessoa, né? Lembrar daquilo que vocês se divertiam juntos e tentar incentivar essa pessoa a voltar a fazer, sempre respeitando uhum, o tempo dela, sempre respeitando o espaço dela, né? Mostrando que ela não está sozinha e mostrando que o uhum, que ela está sentindo também não é uma coisa de outro mundo, né? Que existe uhum, tratamento, que existe solução, que existem pessoas, outras pessoas que passam por isso também. uhum, A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai fazer mostrar que existem outras pessoas para a pessoa não se sentir menosprezada. Tipo, tá vendo? Isso aí é normal, não é? Não é, uhum, mas olha, outras pessoas no mundo já sentiram o que você está sentindo e conseguiram uhum, superar. Vamos lá, eu tô aqui, eu tô uhum, para ajudar. Se a pessoa não quiser ajuda, que você pelo menos escute o que ela tem a dizer, ou que você só esteja ali do lado dela, mesmo que em silêncio. Eu acho que esse apoio é a parte mais importante para ajudar alguém com depressão, fora os atendimentos por profissionais, né?
Isso. Você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, é o que a gente chama na nossa. É porque é para a gente não ficar teorizando, né, Lari? A gente ter esse cuidado para tentar falar na linguagem do nosso público, que não é psicólogo ou alguma pessoa que esteja interessado, né? Mas aquela parte da ativação do comportamento, né, Isso. Lari? Uma pessoa com depressão, o comportamento dela tá embotado. Está sem ânimo, está sem motivação. Então, é importante que essa pessoa ela saia daquela sensação, daquela inércia, aquela inércia que é a inércia parada, né? Que é a inércia sem movimento. Isso. Então, assim, é importante que você, de alguma maneira, incentive essa pessoa a sair da cama, a se levantar, a fazer uma caminhada, a buscar alguma atividade que traga ela uma sensação de competência, né, de que ela se sentir competente em fazer alguma coisa, ou que traga um pouco de prazer. Por quê? A pessoa, quando está com depressão, o pensamento dela está muito confuso, né? Tá com um tipo de pensamento que é um ciclo vicioso, né? Que fala sobre a incapacidade, que fala sobre o desamparo, que fala sobre suas angústias, que fala sobre desamparo, desvalor e desamor, né? Fala desses três campos de sentido, né? Desamparo, desvalor, não tenho valor, não me sinto bem, ou me sinto culpada por várias coisas. Então, dentro desse campo, talvez a pessoa que convive com a pessoa com depressão, talvez não consiga atuar tanto. Isso aí eu acho que seria uma ajuda mais de um profissional, né? Mas no campo do comportamento, né, nesse âmbito do comportamento, talvez esse familiar pode ajudar essa pessoa com depressão, no sentido de ajudar a engajar ela numa atividade que ative esse comportamento e ative outros tipos de emoções, não só aquela emoção de tristeza, aquele sentimento de vazio, né? Então, essa ativação do comportamento, esse movimento que vai gerar no corpo, vai gerar uma emoção mais agradável de sentir, né? E aí, essa emoção mais agradável de sentir vai abrir espaço para pensamentos que sejam mais adaptativos. Não é, Lari? Fala um pouco com a gente sobre isso. Falar que eu tive uma paciente que ela era diagnosticada com depressão, ela tomava medicação, fazia terapia comigo, e a irmã dela constantemente chamava ela para fazer as coisas, assim, fulana, eu vou ali no banco, bora comigo, né? Fulana, eu preciso comprar linha para costurar não sei o quê. Você pode ir ali no armarinho para mim? E essa minha paciente trazia para mim que ela falava, nossa, às vezes eu acho que a minha irmã, ela depende muito de mim. E aí ela foi trazendo nesse sentido, até que ela entendeu que, na verdade, a irmã dela estava tentando fazer a ativação comportamental dela, dando pequenas tarefas para ela fazer. E ela, né, quando ela já estava em processo de alta, ela falou assim para mim, Lari, você foi muito importante para eu conseguir sair daquele buraco negro que eu estava. Mas eu sei que todo o esforço da minha irmã em me dar atividades todos os dias para fazer não foi em vão. Foi muito importante para eu sair desse lugar também. Então, é importante isso. É massa, Lara, esse teu exemplo, que foi uma ação conjunta. A família trabalhava em casa no sentido dessa ativação comportamental e você, no processo pessoal dela, né, no processo psicoterapêutico, você trabalhava as questões cognitivas, né, as questões dos pensamentos, né, daquilo que passava na cabeça dessa sua paciente. Então, essa ação é conjunta. Acho essa pergunta do nosso telespectador aqui, do Instagram, foi muito importante, porque talvez ele sinta a necessidade de ajudar, mas não consiga se sentir, não se sente competente porque ele não sabe como ele pode ajudar. Né? Tanto indicando uma orientação para procurar um profissional, e aí pode ir para os CAPSs, né? Que são centros de apoio, de referência de apoio psicossocial, as unidades básicas de saúde, dentro das universidades, se você é um aluno, um servidor, um técnico, um professor e deseja, a gente tem os núcleos de saúde, tanto o Departamento de Qualidade de Vida quanto os NAPS, que são os núcleos, né? De atenção e promoção de saúde. Então, existem vários, além das faculdades que têm cursos de psicologia, que tem clínica escola, atendimento gratuito, né? Você pode buscar também. Então, tem lugares,
né? Tem psicólogos que fazem atendimento Ah, social num valor mais baratinho, tem né? eu. Tem os psicólogos, Lari é uma psicóloga que está fazendo atendimento online, né, remoto. Então, se você percebe a necessidade, procure um profissional, né, que esse profissional vai entender como orientar. Ele não vai ser um profissional que vai só conversar, conversa do conselheiro, né? O psicólogo é um profissional que entende do comportamento humano. Ele entende como é que o adoecimento ele vai se desenvolvendo. Ele entende como ele vai se agravando. E ele entende também como ele pode trabalhar para que esse adoecimento não se aprofunde. Pelo contrário, para que ele possa ir se arrefecendo, diminuindo, né? Os sintomas eles possam ir diminuindo e a pessoa possa voltar a ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida. Não que não necessariamente ela vai ser curada. A gente nunca promete cura a ninguém, né, Lari? A gente Não, promete o quê? Se a gente trabalhar conjuntamente, nós podemos garantir um pouco de qualidade de vida, um pouco mais de qualidade de vida. uma, Tem coisa melhor do que você ter qualidade de vida, né? uma melhoria significativa é o que a gente acaba entrando em acordo, né, com as pessoas. Exatamente. Paty, a gente precisa entender que a diferença entre tristeza e depressão ela é muito grande, né? As pessoas dizem, Uhum, eu tô muito comum as pessoas falarem, gente, eu tô deprimida hoje, tô deprê, né? Gente, calma lá. uhum, Tristeza é uma coisa, depressão é outra. A gente uhum, consegue um processo de controle da depressão, né? Um processo de eu consigo entender aonde eu tô indo, da onde ela vem e para onde eu tenho que ir. Então, uhum, eu consigo aprender a lidar com esses sentimentos que vão aparecer aí durante toda a minha vida. Porque todo mundo uhum. triste em algum momento da vida. A diferença é que na depressão Exatamente. é criada aí essas crenças que são, como você falou, né, do desamparo, do desvalor, do desamor. E a gente vai trabalhando essas crenças para que elas sejam reestruturadas dentro da própria pessoa, para que a própria pessoa consiga Exatamente. fazer o trabalho que um terapeuta faz com ela em algum momento. Exatamente, Lari. Lari, nossa conversa foi muito boa. A gente vai precisar começar a terminá-la, Ai, porque por conta do tempo. E eu acho que a gente alcançou, Lari, o nosso objetivo, que foi falar sobre a campanha, falar sobre o suicídio, com muita responsabilidade ética. Nós somos psicólogas, temos competência para falar sobre isso. Isso é importante, né, a gente dizer, porque existe muita gente que está aí falando sem esse cuidado ético, né? A importância da gente estar falando sobre isso numa unidade que é de educação, né? Exaltar a educação transforma, né? E falar que a gente está aqui para ajudar as pessoas com ajuda profissional mesmo, né? e Nós somos profissionais capacitadas, nós podemos de fato trabalhar no sentido de trazer melhorias significativas e um bem-estar social, né? Um bem-estar subjetivo e esse bem-estar que o social precisa também garantir, né? Não é só o indivíduo, precisa ter um governo que trabalhe em função da sociedade, precisa haver uma sociedade que se une no sentido de trazer melhorias para a sua comunidade, para o seu bairro, para o seu vizinho. Então, saúde mental não é uma questão do indivíduo, é uma questão coletiva. Nós uhum. precisamos estar unidos, né? Principalmente nessa pandemia, nós precisamos nos unir para ajudar, para fazer a diferença, né? Para quem está precisando nesse momento. Eu queria te Tá, agradecer, Lari, do fundo do coração. tá sempre de olho Oi, nesse texto, né, Paty? Tá sempre de olho no próximo, tá sempre de olho isso. nessas pessoas que te rodeiam, porque esses sinais vão aparecer e a gente precisa estar atento. Eu acho que o recado que fica da live de hoje é conversem sobre suicídio, gente. Falem sobre isso, Estudem, leiam, né? estudem, leiam sobre isso e escutem as pessoas ao seu redor. Escutem e Uhum. a dor, o sofrimento do outro, porque a gente nunca sabe qual é a batalha que a outra pessoa está lutando ali do outro lado. Exatamente. Lari, muito obrigada. Tivemos várias pessoas aqui elogiando, colocando o coração. Eu vi. Obrigada por todo mundo que assistiu. Se você tiver dúvidas ou querer, ou se você quiser falar com a gente, manda um direct para a Lari, manda para mim aqui na UABJ.
né? Vocês entram no site, mandam e-mail para mim pelo psicologia.uabj@ufrpe.br. Lari também no seu Instagram, ela pode dar algum auxílio, né? Se você se interessou pelo trabalho dela, você também pode buscar. Estamos aqui, de fato, para promover saúde, né? Promover saúde e se colocar como profissionais que podem fazer essa escuta, né? Que podem realmente direcionar aí para um tratamento ou uma escuta acolhedora, né? Muito obrigada, Lari. Eu vou ter que parar a live. Te adorei. Adorei fazer a live com você. Tava com saudade de te ver. Também, meu amor, muita saudade. Quando essa pandemia acabar, a gente realmente tem que reunir toda aquela turma da pós, né? Se ver novamente, se abraçar. Pra gente, o contato, a gente precisa desse contato agora, né? Esse contato mesmo, porque foi muito distanciamento. Deixa essa loucura toda acabar e a gente vai combinar. Tá, Lari, um beijão. Um beijão. Obrigadão. Beijo para vocês também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Um abraço em todos vocês. Obrigada por tentar salvar essa live, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.